Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, 8 de fevereiro, a sexta rodada da primeira fase do Paulistão, a Série A1. Metade já foi embora. Faltam só 6 rodadas para conhecermos os 2 primeiros colocados de cada um dos 4 grupos, que farão em jogo único na casa do que tiver melhor campanha o jogo das quartas de final, e os 2 últimos colocados na classificação geral que serão rebaixados. Pasmem, pasmem, hoje o Santo André continua na lanterna e o Corinthians continua na zona do rebaixamento. Segunda rodada consecutiva. Aliás, nessa sexta rodada caiu mais um treinador, o terceiro. O Corinthians já havia demitido o Mano Menezes, zona de rebaixamento. O Santo André, lanterninha, zona de rebaixamento, já tinha demitido o Fernando Marchiori e contratado o Márcio Fernandes, que já estreou. O Corinthians contratou o Antônio Oliveira, do Cuiabá, mas o Corinthians ainda não pagou e nem deu garantias bancárias para o Mano Menezes e nem pagou a multa de mais de 1 milhão do Antônio Oliveira no Cuiabá. Então o Corinthians contratou, mas não tem treinador ainda. Só para vocês entenderem. E a Portuguesa, nessa sexta rodada, mandou embora o Dado Cavalcante. Aliás, a próxima rodada, agora no Carnaval, teremos Corinthians e Portuguesa. Os dois com 3 pontos. Corinthians na zona do rebaixamento e a Portuguesa ali pertinho. Jogo em Itaquera. Se o Corinthians ganhar, empurra ladeira abaixo a Portuguesa. Se a Portuguesa ganhar, deixa o Corinthians ladeira abaixo. Olha que duelo desesperador. Bom, terminando essa metade da primeira fase do Paulistão, o Santos classificado, não matematicamente, 15 pontos o Santos, o Ituano tem 4. Tá classificado. Palmeiras, 13 pontos o Palmeiras, 9 a Ponte Preta. Red Bull Bragantino 10, Mirassol 9. A Inter de Limeira 7, o Corinthians com 3. Para classificar, faltam 6 jogos, 18 pontos. Nós sabemos de tudo isso. Mas para classificar não vai ser fácil para o Corinthians quarta de final, né? Tem que pensar em não cair. O auxiliar permanente, o Thiago Kozlovski, que o ano passado comandou o Coritiba, tinha sido contratado pelo Corinthians, foi mandado embora porque o Corinthians perdeu do Santos. Ele falou que a meta do Corinthians é não cair. Falou a verdade, a diretoria já mandou embora. Mandou o Mano, o treinador, agora mandou o auxiliar. Que coisa, hein? E no grupo D, São Paulo 13 e um jogo a menos. São Bernardo 11, Novo Horizontino 9 e Botafogo 8. Esse grupo é extremamente equilibrado, mas São Paulo também vai classificar, né? A verdade é que o Paulistão, com essa fórmula horrorosa de disputa, é feito para os grandes. Os grandes classificarem primeiro, jogo único nas quartas de final. Quando algum grande é eliminado ou não se classifica, como aconteceu com o Santos nos 3 últimos anos, aí a coisa fica diferente. Mas nada mais é do que feito campeonato para grande. Essa fórmula é esdrúxula. Artilheiros do campeonato. O Rafael Veiga era isolado, agora já ó, De La Torre do Mirassol, marcou mais 2, foi a 4 junto com o Rafael Veiga. E o Jé, da Ponte Preta, camisa 9 da Ponte Preta, muito bom jogador, marcou contra o Botafogo e também tem 4 gols. Juninho, da Inter de Limeira, Gênison do Novo Horizontino e o Sacha do Bragantino, Red Bull Bragantino, são os vice-artilheiros com 3 gols. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Já tem vídeo da série A4, da série A3, da série A2, tudo lá para você, certo? Dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação. Vamos trocar ideia que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Perfeito? Vamos começar então com o clássico Santos e Corinthians, que foi realizado no domingo. Tinha quase 14 mil pessoas na Vila. O Neymar, que está em férias no Brasil, está se recuperando de uma cirurgia até o meio do ano, né? Está fora, inclusive, da Copa América, não vai defender a seleção. Estava no estádio e tal. E o Santos, que nessa semana anunciou a rescisão de contrato com o Mendonça e tal, foi embora. Que o Kevson machucou, vai operar, vai estar fora do campeonato, acho que até da temporada, né? O garoto Kevson. Enquanto um Corinthians mandou embora no último domingo o Mano Menezes, aí o Thiago Kozlovski, que foi o treinador nessa derrota para o Santos por 1-0, agora foi demitido hoje, nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Enfim, contratou o Antônio Oliveira, mas ainda não pode registrar o Antônio Oliveira, porque o Mano Menezes tem uma multa de mais de 10 milhões. E ele quer garantia bancária, porque sabe que o Corinthians não paga ninguém, tá devendo para todo mundo e tal. Então ele quer garantias bancárias. Só com garantias bancárias ele vai assinar, como tem no regulamento do Paulista, ele precisa assinar para o Corinthians contratar o treinador.
O Antônio Oliveira, que foi contratado do Cuiabá, tem uma multa de mais de 1 milhão. O Corinthians também não pagou. E o Cuiabá avisou que se não pagar, não vai liberar. Então o Corinthians com as suas pendências financeiras e o Santos com o Carille em alta. Gol logo no primeiro tempo, cobrança de escanteio, João Schmidt de cabeça fez um belo gol. Um jogo que o Santos foi melhor no primeiro tempo, mereceu vencer, criou mais. No segundo tempo, o Corinthians ainda deu uma equilibradinha, criou algumas coisas e tal, mas eu entendo que foi uma vitória merecida do Santos para quase 14 mil santistas, porque a gente sabe que é torcida única aqui, infelizmente, no estado de São Paulo. Santos, cada vez mais líder e classificado, não matematicamente, mas 15 pontos no grupo 1, depois de 3 anos vai se classificar com o pé nas costas, hein? 15 pontos no grupo 1, o segundo é Ituano com 4. É a fórmula do Paulista. E o Corinthians, o lanterna do grupo do C, 3 pontos, 10 o Bragantino, 9 o Mirassol, 3 pontos. E na classificação geral, zona de rebaixamento, segunda rodada seguida. Que vexame, hein, Corinthians? Que vexame. Bom, se a gente falou desse clássico, vamos falar de outros grandes, né? Vamos falar do São Paulo contra o Água Santa. O São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras, eu falei no último vídeo, né? Era paulista, mas eu falei da Supercopa, empatou 0 a 0 com o Palmeiras e ganhou nos pênaltis. Então, como veio de uma disputa de título e tal, o São Paulo preservou. Só o Alisson foi titular do time que foi campeão. O resto tudo reserva. E olha, primeiro tempo, São Paulo ganhou por 1 a 0 um golaço do Bobadilha, o paraguaio, golaço 1 a 0, mandou no primeiro tempo, poderia ter feito mais. No segundo tempo, deu uma pane no São Paulo, uma pane no São Paulo. O Água Santa tomou conta do jogo. Teve um pênalti ao seu favor, que na verdade foi gol, né? Mas o árbitro apitou antes, o jogador o Luan Santos, acho que ele entrou driblando, o goleiro do São Paulo tocou no pé dele, ele caiu, o árbitro apitou. Poderia ter esperado, mas ele apitou, a bola sobrou e fez o gol, o Água Santa. Mas como tinha apitado, o Klaus pediu até desculpa. Bom, o Mezenga chutou a bola na lua. Depois que ele chutou a bola na lua, o São Paulo retomou as rédeas do jogo. Num gol, Madin Cotia, né, de 2 garotos de Cotia, o Moreira cruzou e de cabeça o Juan, que tinha entrado no segundo tempo, fez 2 a 0. E aí o São Paulo poderia ter feito o terceiro com o Luciano, teve oportunidades com o próprio Juan, mas no finalzinho, cobrança de falta do Nicão e o zagueiro argentino Alan Franco fez 3 a 0. 36.500 pessoas no Morumbi, torcida de São Paulo espetacular, espetacular. E o São Paulo, que tinha sido eliminado nos pênaltis pelo Água Santa ano passado no Paulistão, meteu 3 a 0 e tirou o Água Santa da zona de classificação. São Paulo, líder disparado do seu grupo com 13 pontos e um jogo a menos. O jogo com a Inter de Limeira, que não aconteceu porque o São Paulo enfrentou o Palmeiras na final da Supercopa. E esse jogo vai ser no Distrito Federal, no Mané Garrincha. São Paulo 13 pontos e o Água Santa caiu uma posição, é o terceiro com 7, está na briga para ver quem vai ser o adversário do Palmeiras nas quartas de final. Ele tem 7, a Ponte tem 9, enfim. A briga é essa, mas de qualquer maneira saiu da zona de classificação o Água Santa. Falamos de Santos e Corinthians, falamos de São Paulo, vamos falar do Palmeiras que jogou ontem, né? O Palmeiras jogou na quinta-feira, depois de perder o título, empatou com o São Paulo, perdeu nos pênaltis, e aí de uma maneira tranquila, jogando em Barueri, o Allianz Parque vai reformar o tapetinho lá, que estava horroroso, né? E em Barueri, um gol em cada tempo, né? Um gol do Flaco Lopes de cabeça. O Flaco Lopes é bom jogador, viu, cara? É bom jogador. Flaco Lopes de cabeça fez 1 a 0 no primeiro tempo. Segundo tempo, em cima do Ituano. O Ituano tem que lutar muito para não cair, hein? O Rony já entrou, quase fez um gol e tal. E no finalzinho do jogo, o Rony foi lançado, invadiu a área, deu um tapa bonito na bola no canto do goleiro, 2 a 0, sem traumas. Quase de 9 mil pessoas em Barueri, 8.879, né? O Ituano, que trouxe o atacante Vinícius Paiva da Moldávia, precisa reforçar mesmo. E o Palmeiras, que trouxe o Lázaro. Eu já fiz muitos jogos desse moleque quando ele era da base do Flamengo. Ele ficou 2 anos, acho que no futebol espanhol. Ele é muito bom jogador. O Palmeiras contratou bem, trouxe o Lázaro. Enfim, o Palmeiras também luta para se classificar. Luta não, né? Vai se classificar. 13 pontos, líder do grupo B. A Ponte tem 9, a Água Santa tem 7. Vai se classificar com o pé nas costas.
tem que pensar nas quartas de final. E o Ituano tem que tomar cuidado. Hoje, olha que engraçado, ele tem 4 pontos, ele seria o adversário do Santos nas quartas de final. Ele é o segundo do grupo B com 4 pontos. Regulamento ruim, hein? E os clubes todos assinaram, ninguém pode reclamar. Eu posso, a imprensa pode e tal. O clube não pode reclamar nenhum, porque todo mundo assinou, concordou. Ituano tem 4 pontos, mas ele tá a 1 ponto da zona do rebaixamento, mas é o segundo colocado do grupo A. Regulamento horroroso. Enfim, é isso. E vamos falar também do Red Bull Bragantino, pô. O Red Bull Bragantino é na primeira divisão. O Santos caiu para B, mas o Red Bull Bragantino pode falar que tá na turma dos grandes ali. Foi jogar com o Novo Horizontino, que tinha espancado o Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena, né? Fez 3-1, derrubou o Mano e tal. E em casa, o Red Bull Bragantino foi lá em Novo Horizonte e meteu 2-0. Jogo equilibrado no primeiro tempo, que até o Novo Horizontino teve algumas oportunidades e tal. Mas o Jordi não estava muito bem, não. O Juninho Capixaba, aos 22 do segundo tempo, fez 1-0. Achei que falhou o Jordi, né? E aí também, numa rebatida de bola do Jordi, já no final, já nos acréscimos no segundo tempo, o Sacha fez 2-0. E o Bragantino, para 1.692 pessoas, em Novo Horizonte, desbancou o Novo Horizontino. Novo Horizontino perdeu a segunda colocação do grupo de São Paulo, caiu para terceiro com 9 pontos, está na briga, claro, mas caiu para terceiro. Em contrapartida, o Red Bull Bragantino é o líder do grupo do Corinthians, o grupo C, grupo 10, ou grupo C, com 10 pontos, tranquilão na primeira colocação, o Bragantino do Pedro Caixinha. Vamos falar então da Portuguesa também, porque a Portuguesa está com uma situação desesperadora, foi jogar com o São Bernardo, gente, era para ser um resultado, eu acho que um empate seria um resultado mais justo. Mas logo nos 7 minutos de jogo, num passe errado do Diogo Silva, que horroroso. Ele foi dar um passe, tava dentro da área da Portuguesa, o zagueirão vai meter a bola dele. Aí o Matheus Regis recebeu a bola, só empurrou para a rede. Foi um dos gols mais grotescos que eu já vi na minha vida. E com esse gol aos 7 minutos, só 973 pagantes, torcedor do São Bernardo, cada vez menos, sempre foi em 2, 3, 4 mil, e o torcedor da Luz também largou. 973 pagantes só em São Bernardo do Campo no 1º de maio. O São Bernardo que ia perder o técnico Márcio Zanardi para o Corinthians consultou e tal, logo depois perdeu o Mano Menezes. Aí a incompetente diretoria do Corinthians descobriu que o Márcio Zanardi não poderia trabalhar. No regulamento do Paulistão, um treinador não pode comandar 2 times diferentes na mesma divisão. Aí ele desistiu do Márcio Zanardi. É o Corinthians, hein? E o Márcio Zanardi vai seguir tocando o seu trabalho brilhante no São Bernardo. E a Portuguesa, depois da 4ª derrota seguida, claro, num erro do Diogo Silva, depois o Tomazella ainda fez 2 grandes defesas e evitou o pior, o Dado Cavalcante caiu, o terceiro treinador no Paulistão caiu o Dado Cavalcante. São Bernardo assumiu a 2ª colocação no grupo de São Paulo 13, São Bernardo 11, Novo Horizontino 9, né? E a Portuguesa é a 3ª colocada no grupo 3. É 1 ponto só atrás do Ituano. Tá brigando para ver quem vai ser o adversário do Santos nas quartas de final. Mas ao mesmo tempo tem os mesmos 3 pontos do Corinthians que está na zona do rebaixamento. E vai jogar agora com o Corinthians. Se perder, vai para a zona do rebaixamento. É a Lusa veneno, sem veneno faz tempo. Uma pena, uma lástima. Na quarta-feira, Botafogo e Ponte Preta jogaram em Ribeirão Preto. Botafogo numa fase boa e tal. 4.234 pagantes lá em Ribeirão Preto, mas só deu Ponte Preta. O Botafogo chegou, foi para cima. 2 minutos de jogo, acho que foi cruzar o Iago Dias, foi até um golaço. Ele foi cruzar, a bola pegou um efeito e entrou, mas foi sem querer. 2 minutos. Aí o Botafogo foi. Mas no contra-ataque aos 41, o Jé fez 2-0 e matou o jogo. Veio o segundo tempo, o treinador português, o Paulo, ele mexeu no Botafogo, tirou os 3 zagueiros, mexeu no ataque, mas os jogadores não foram bem, os jogadores que entraram. A Ponte ficou na dela, as substituições dela encaixaram melhor, e aí a Ponte fez 3-0 numa jogada do Dodô ali. A Ponte acabou fazendo 3-0 em cima do Botafogo, contundente. Resultado maiúsculo. A Ponte é a 2ª colocada no grupo do Palmeiras com 9 pontos. Hoje seria adversário do Palmeiras. Campanha maravilhosa, à frente do Água Santa e à frente do rival Guarani, né? Maravilha. E o Botafogo é o lanterna do grupo de São Paulo, mas tem 8 pontos, 3 atrás do São Bernardo. Tá na briga para ver quem vai ser o adversário do São Paulo nas quartas de final. Mas foi uma derrota acachapante. Verdade seja dita, não dá nem pra gente questionar, né? Ontem, o Mirassol
grande fase, pegou o Lanterninha Santo André, que também demitiu o Fernando Marchiori e estreou ontem o Márcio Fernandes. Coitado do Márcio Fernandes. O Mirassol atropelou. Cadê adversário? Não teve. De La Torre fez 1-0 aos 14 do primeiro tempo. Rodrigo Ferreira, aos 25, fez 2-0. E o De La Torre, cobrando o pênalti, matou o jogo no primeiro tempo, 3-0. Aí o segundo tempo ficou desinteressante. O Mirassol fez o que quis. O Santo André e ainda o Negueba de cabeça fez 4-0. 2.224 pagantes, né? O Mirassol é, sim, a força do grupo do Corinthians, Red Bull Bragantino 10, Mirassol 9. Hoje os dois fariam uma das quartas de final, né? Jogando o fino da bola o Mirassol. E o Santo André, o lanterninha do grupo do Santos, mas é aquela coisa, ele tem 2, o Ituano tem 4. Uma vitória muda tudo, mas hoje ele é o lanterna e está na zona do rebaixamento. É regulamento, hein? Que regulamento. Bom, a gente tem que falar também do último jogo, que também foi ontem, Guarani e Inter de Limeira. A Inter ganhou de 1-0 em Campinas, 3.388 pagantes. Olha, um jogo com o Guarani no primeiro tempo tentou criar alguma chance, a Inter também, né? Mais ou menos igual, o Guarani tendo algumas chancezinhas. No segundo tempo, o jogo pegou um pouco mais no breu, as duas equipes tiveram chance. O Guarani chegou a marcar um gol que o VAR viu realmente uma falta, e você vendo pelo VAR realmente foi. E quando a gente esperava que ia ser 0-0, né, depois de lá e cá e tal, 0-0, aos 51 minutos, o Quirine é lançado, invadiu a área. O Vladimir, aquele goleiro que era do Santos, está no Guarani, fez 1-0 para a Inter de Limeira. O VAR, a bandeirinha chegou a anular, mas o VAR viu que realmente o gol estava legal e a Inter de Limeira conseguiu uma vitória fantástica, fantástica. A Inter de Limeira com 7 pontos é a terceira colocada no grupo do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino 10, Mirassol 9 e Inter 7. Está na briga ali para classificar. E o Corinthians lanterna com 3. O Guarani virou lanterna do seu grupo com 4 pontos, ou seja, um na frente do Corinthians, que está na zona do rebaixamento, hein? Então o Guarani tem que tomar cuidado. Não sei não se o Humberto Louser emplaca aí esse final de semana. Estava muito pressionado hoje pela manhã, que agora não tem nenhuma novidade. Bom, vamos encerrar então nosso vídeo, lembrando que agora esse final de semana é carnaval. Hoje, sexta-feira que eu estou gravando o vídeo, já tem carnaval em São Paulo, no AMB, hoje e amanhã, para a divisão especial aqui, né, de São Paulo. Então, amanhã nós teremos 2 jogos, amanhã, sábado de carnaval, 10 de fevereiro. 18 horas em Campinas, Ponte Preta e São Paulo. Ponte, segunda colocada do seu grupo, brigando por classificação. São Paulo, líder do seu grupo, querendo ficar cada vez mais classificado, né? Não matematicamente, mas a gente sabe que vai classificar. Amanhã também às 8h15 em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e São Bernardo. Red Bull Bragantino, líder do seu grupo, brigando por classificação. São Bernardo, segundo no grupo do São Paulo, brigando por classificação. São os 2 jogos de amanhã. Da Ponte São Paulo às 18 horas, às 20h15, Red Bull Bragantino e São Bernardo. Domingo de carnaval, 16 horas, Corinthians e Lusa. Na Itaquerão, na Neoquímica Arena, duelo que vale quem vai ficar na zona do rebaixamento. O empate deixa o Corinthians ainda na zona do rebaixamento. A Portuguesa, se perder, vai ela para a zona do rebaixamento e o Corinthians sai. É um duelo desesperador, hein? Domingo, 16 horas. Mesmo horário, em Limeira, Inter e Botafogo. A Inter querendo entrar na zona de classificação do seu grupo e o Botafogo também. 2 times que estão bem colocados e que é uma briga que promete para ele, é um jogo interessante para acompanhar domingo, 16 horas. 18 horas, Água Santa, vai ser no Canindé esse jogo, no Ituano. O Ituano no desespero para fugir dos zonas do rebaixamento e o Água Santa para voltar para a zona de classificação. 18 horas de domingo, belo jogo, Mirassol e Santos. Mirassol, vice-líder no grupo do Bragantino, lutando contra o líder Santos, que está classificado, não matematicamente, mas vai classificar, mas um duelo de 2 times em grande fase. Sensacional esse jogo às 18 horas do domingo. Segunda-feira de carnaval, Santo André e Palmeiras. Eita, Santo André, que coisa, hein? O Lanterna Santo André pegando o líder Palmeiras do seu grupo. Desespero de um lado e favoritismo do outro, né? E na segunda-feira, esse jogo às 19 horas. E na segunda-feira, em Novo Horizonte, às 21, do Palmeiras às 19, às 21, Novo Horizontino, lutando pela classificação, enfrentando um Guarani desespero para não ir para a zona do rebaixamento, hein? Claro, eu vou acompanhar tudo isso
E aí na terça de carnaval eu venho com todos os detalhes dessa 7ª rodada do Paulistão, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!